Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você não goste de ouvir. Quantas vezes você disse que ia começar e não começou? Quantas vezes abriu um documento em branco, pensou no nome do projeto, imaginou como seria incrível quando estivesse pronto e fechou sem escrever nada? Quantos planejamentos você fez esse ano? Quantas listas de metas? Quantos quadros no Trello? Quantas promessas silenciosas feitas olhando para o teto antes de dormir? E quantas delas viraram realidade? Talvez você esteja dizendo agora, eu não estou procrastinando, eu estou me preparando. Mas aqui está a verdade que ninguém gosta de encarar. Planejar demais pode ser a forma mais sofisticada de fugir da própria vida. Porque planejar dá prazer, planejar dá sensação de controle. Planejar faz você se sentir inteligente, estratégico, diferente. Você cria mapas mentais, assiste vídeos sobre produtividade, compra cursos sobre disciplina e sente que está avançando. Mas não está. Existe uma diferença brutal entre preparação estratégica e procrastinação disfarçada de organização. Preparação aproxima você da ação. Procrastinação elegante afasta você da exposição. E a maioria das pessoas passa anos sem perceber em qual lado da linha está. Hoje eu vou te contar a história de um homem chamado Gustavo. Um homem extremamente informado, extremamente capaz, extremamente travado. Ele sabia tudo sobre performance, sabia como ter foco, sabia como estruturar metas, sabia como otimizar o tempo, mas não executava. Ele tinha planos para 5 anos, mas não tinha coragem para 5 minutos de ação imperfeita. Até o dia em que descobriu uma verdade simples, desconfortável e libertadora. Fazer é sempre menos doloroso do que imaginar fazendo. E quando ele entendeu isso, a procrastinação perdeu o disfarce. Capítulo 1. O homem que sabia demais. Gustavo tinha 33 anos. Não era preguiçoso, não era irresponsável, não era desorganizado. Pelo contrário, ele era o tipo de pessoa que todos consideravam promissor. Tinha cursos extras, lia mais do que a média, assistia palestras sobre desenvolvimento pessoal no sábado à noite. Ele acordava cedo, tomava café forte, organizava a agenda com códigos de cores, sabia sobre método Pomodoro, sabia sobre Deep Work, sabia sobre metas SMART, sabia sobre journaling, mentalidade antifrágil, disciplina estoica. Ele tinha teoria para qualquer situação. Se alguém falava sobre sucesso, ele tinha referências. Se alguém falava sobre negócios, ele tinha análises. Se alguém falava sobre propósito, ele tinha frases anotadas. Ele sabia tudo, menos como lidar com o próprio medo. No trabalho, surgia uma vaga de liderança. Ele dizia, vou me candidatar, mas antes preciso terminar aquele curso de gestão. A vaga era preenchida. Meses depois, outra oportunidade aparecia. Dessa vez eu vou, mas preciso organizar melhor meu portfólio. A vaga era preenchida novamente. Não era falta de capacidade. Era excesso de preparo. Ele queria abrir um negócio digital. Passou um ano estudando nichos, criou planilhas comparativas, analisou concorrência, desenhou funis de vendas hipotéticos. Tinha estratégia para crescer em 5 países, mas não tinha um produto. Ele dizia para si mesmo, eu só preciso estar mais pronto. Mas no fundo, ele estava se protegendo da única coisa que realmente o assustava: ser julgado, falhar em público, descobrir que talvez não fosse tão extraordinário quanto imaginava. Capítulo 2. A ilusão do progresso. Existe uma sensação viciante no planejamento. É quase química. Quando você escreve metas, seu cérebro libera dopamina. Quando você organiza a mesa, você sente controle. Quando você compra um curso novo, você sente evolução. Mas aqui está o perigo. O cérebro não diferencia planejamento de execução. Para ele, imaginar sucesso ativa áreas parecidas com realizar sucesso. Você sente progresso sem ter dado um passo. Gustavo era viciado nisso. Todo domingo à noite ele criava o plano da semana definitivo. Segunda-feira às 5 horas, acordar. 5h10, meditação. 5h30, leitura técnica. 6h30, exercício físico. 20 horas, projeto pessoal. Era bonito, detalhado, impressionante.
Na segunda-feira, ele passava 45 minutos ajustando o horário ideal. Talvez seja melhor começar às 5h15. Quando percebia, era 7 horas. Nada tinha sido feito. Ele não falhava tentando, ele falhava antes de começar, porque enquanto ajustava o plano, ainda estava seguro. Execução é confronto, planejamento é conforto, e conforto é sedutor. Capítulo 3. O projeto que nunca nasceu. Havia um sonho que o perseguia há anos: criar um curso online ensinando sua área de especialização. Ele tinha experiência real, casos práticos, resultados concretos. Colegas pediam conselhos, amigos diziam: você devia ensinar isso. Ele concordava, mas primeiro precisava escolher a plataforma perfeita, comprar a melhor câmera, ter o melhor microfone, criar identidade visual consistente. Estudar marketing digital profundamente. 6 meses pesquisando plataformas. 4 meses desenhando o currículo ideal. 3 meses comparando equipamentos. 3 anos depois. 0 aulas gravadas. Ele tinha 120 páginas de planejamento, mas nada publicado. Então um colega lançou algo parecido. Simples, com áudio imperfeito, com slides básicos, mas lançou e vendeu. Gustavo sentiu algo quase físico no peito. Não era inveja pura, era arrependimento. Ele sabia que poderia ter feito melhor, mas melhor não existe se não existe nada. Naquela noite ele percebeu algo brutal. Ele não estava esperando o momento certo. Estava esperando sentir-se invulnerável. E isso nunca acontece. Capítulo 4. A verdade que doeu. 3 meses depois daquela frustração com o colega, a empresa de Gustavo o enviou para um evento fora do país. Não era férias, era trabalho. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um tipo diferente de ansiedade. Não era só pressão profissional. Era como se o mundo tivesse colocado ele em movimento, sem pedir permissão. Mesmo assim, Gustavo fez o que sempre fazia. Planejou. Planejou demais. Criou um roteiro de viagem milimétrico. Horários, trajetos, restaurantes, pontos imperdíveis, aplicativos de tradução, mapas offline, planilhas de custo. Ele tratava a vida como se fosse uma operação cirúrgica. Porque, no fundo, ele acreditava numa mentira silenciosa. Se eu controlar tudo, eu não sofro. No segundo dia, houve uma palestra interna na filial da empresa. O tema era simples, mas perigoso: cultura de execução versus cultura de planejamento. O palestrante era um homem mais velho, calmo, postura firme, olhar de quem já viu gente brilhante se afogar em si mesma. Quando ele subiu ao palco, não começou com dados, nem com slides. Começou com uma pergunta: quantos de vocês têm um projeto que planejam há mais de 6 meses e ainda não começaram? Algumas mãos levantaram. Gustavo não levantou, não por não ter um projeto, mas por vergonha. O homem então disse uma frase que parecia pequena, mas entrou como um corte. Um provérbio japonês antigo: curto, frio, irrefutável. Anzuru Iori Umu Gayasashi. E explicou: é mais fácil fazer do que passar meses preocupado em fazer. Ele comparou com um parto. Uma mulher pode passar 9 meses sofrendo antecipadamente, imaginando dor, complicações, riscos, e tudo aquilo é real para o corpo. Mas quando chega a hora, ela faz. Porque o medo não é uma saída, a ação é inevitável. E então ele disse algo que atingiu Gustavo de forma íntima: o sofrimento do pensamento não tem fim. A ação tem fim. Por isso, a ação costuma doer menos. Gustavo sentiu o estômago apertar, porque ele entendeu na hora. Ele não estava cansado por fazer demais. Ele estava cansado por antecipar demais. Capítulo 5. A pergunta que quebrou Gustavo. Depois da palestra, houve um momento de networking. Gustavo foi direto falar com o palestrante. Não porque era sociável, mas porque estava desesperado por uma explicação que o tirasse daquele ciclo. Ele chegou perto e disse: eu acho que eu sou exatamente o tipo de pessoa que você descreveu. Eu planejo muito e executo pouco. Como eu mudo isso? O homem sorriu pequeno, quase triste, como se já tivesse ouvido aquilo 1000 vezes, e respondeu com calma: me diga,
Qual projeto você está planejando agora? Gustavo engoliu seco. O meu curso. Eu quero criar um curso online. Eu planejo isso faz anos. Anos? Quantos? 3. O homem inclinou a cabeça. Quantas aulas você gravou? Gustavo ficou imóvel. Nenhuma. E aí Gustavo começou a listar motivos. Equipamento, currículo, plataforma, marketing, tempo. A lista era infinita. E o homem interrompeu. Isso não são motivos. São desculpas bem vestidas. Gustavo ficou ofendido por dentro, mas não reagiu. Então veio a pergunta. A pergunta que não permite mentira. Se você morresse amanhã, você se arrependeria de não ter feito esse curso? Gustavo tentou escapar, mas não dava. Sim, eu me arrependeria. O homem fez um silêncio pesado, e então falou. Então por que você age como se tivesse todo o tempo do mundo? Essa frase não foi uma crítica, foi um espelho. E Gustavo viu algo que evitava há anos. Ele não estava esperando o momento certo. Ele estava adiando o confronto com a própria imperfeição. O homem então fez um desafio. Quando voltar, grave uma aula, com o celular. Sem roteiro perfeito, sem edição profissional. Poste em qualquer lugar. Gustavo respondeu com o instinto de sempre. Mas, e se ficar ruim? O homem nem piscou. Vai ficar ruim. Gustavo riu sem graça. O homem continuou. A primeira versão de qualquer coisa é ruim. Mas sabe o que é pior do que ruim? Gustavo ficou em silêncio. Nada é pior. E aquilo atravessou Gustavo como um soco. Porque ele percebeu. Ele tinha passado anos protegendo o ego. Preferia viver com a fantasia do eu poderia fazer perfeito do que correr o risco de descobrir a verdade. E o homem finalizou. Você não precisa provar que é bom. Você precisa parar de provar que é seguro. Capítulo 6. A volta para casa. No avião de volta, Gustavo escreveu num papel. Uma aula, 10 minutos, celular, sem desculpas. E aquele papel parecia mais pesado do que deveria, porque não era um lembrete, era um pacto. Quando chegou em casa, era sábado. Ele colocou a mala no chão, olhou em volta e sentiu o impulso conhecido. Antes de gravar, deixa eu só planejar rapidinho. Esse rapidinho já tinha destruído anos da vida dele. Ele quase abriu o notebook. Quase começou a pesquisar como gravar vídeo com qualidade. Quase. Mas aí ele lembrou da frase: fazer dói menos do que imaginar. Ele pegou o celular, empilhou uns livros, apoiou o celular em cima, abriu a câmera, apertou gravar e travou. Ficou olhando para a lente. 30 segundos. Silêncio. O corpo pediu fuga. A mente gritou, você precisa de um roteiro. Ele apertou parar e quase desistiu. Mas naquele instante, a lembrança do homem voltou com força. A primeira versão é ruim. Ele respirou e apertou gravar de novo. Começou a falar, tremendo, confuso em alguns momentos, repetindo palavras, esquecendo termos simples. Mas ele terminou. Quando assistiu, sentiu vergonha. Quis apagar, quis fingir que nada tinha acontecido. Mas ele postou. Não como público ainda, como não listado. E compartilhou com uma legenda simples. Primeira aula, imperfeita, mas real. Naquela noite ele dormiu diferente. Não foi orgulho, foi alívio. O alívio de alguém que finalmente saiu do lugar. Capítulo 7. A resposta que ele não esperava. Na segunda-feira, Gustavo acordou e pegou o celular como quem pega um exame médico. Ele esperava crítica, deboche, silêncio. Mas o que encontrou foi o oposto. Curtidas, comentários, pessoas dizendo, cara, finalmente entendi. Outros, não ficou perfeito, mas ficou humano. Outros, continue, eu precisava disso. E um comentário específico fez Gustavo parar. Era de uma mulher. Ela disse algo como, eu consumo muitos conteúdos dessa área, mas tudo é tão polido, tão distante. O seu vídeo me fez sentir que eu também posso começar sem ser perfeita. Gustavo leu aquilo 3 vezes e percebeu uma coisa que nunca tinha percebido. A perfeição cria distância, a imperfeição cria conexão. O público não estava pedindo uma produção hollywoodiana, estava pedindo alguém real. E naquele dia, Gustavo gravou outro vídeo.
não porque estava pronto, mas porque agora ele tinha algo que planejamento nenhum tinha dado: feedback real. Ação gera feedback. Feedback gera ajuste. Ajuste gera evolução. E ali Gustavo entendeu: sucesso não é um evento, é um processo de versões. Versão 1.0 ruim. Versão 1.1 melhor. Versão 2.0 funcional. Versão 5.0 forte. E nada disso existe se você não publica o primeiro lixo. Capítulo 8. O que realmente é procrastinação. Depois de 3 meses publicando vídeos semanalmente, Gustavo começou a enxergar algo que antes era invisível. Ele não era preguiçoso. Ele era ansioso. E existe uma diferença gigantesca entre as duas coisas. A procrastinação raramente é falta de disciplina. Ela é excesso de medo. Medo de julgamento, medo de fracasso, medo de parecer amador, medo de perder a imagem que você construiu na própria cabeça. Planejar vira uma anestesia. Você não está parado, você está organizando. Você não está evitando, você está estruturando. Mas aqui está a verdade desconfortável. Se você está planejando há 6 meses e ainda não começou, você não está se preparando, você está se escondendo. Gustavo começou a observar o próprio padrão com brutal honestidade. Toda vez que sentia desconforto, ele criava uma nova etapa de planejamento. Toda vez que sentia insegurança, ele abria mais uma planilha. Toda vez que sentia medo de publicar, ele revisava mais uma vez. Ele não estava construindo excelência. Estava construindo camadas de proteção emocional. E quando ele entendeu isso, algo mudou internamente. Ele começou a perguntar: isso aqui é estratégia ou é medo? Essa pergunta se tornou um filtro, e quase sempre a resposta era incômoda. Capítulo 9. A identidade de quem começa. 1 ano depois daquele primeiro vídeo desajeitado, Gustavo não era mais o mesmo homem. Não porque tudo tinha dado certo, mas porque ele tinha mudado de identidade. Ele não era mais alguém que quer começar. Ele era alguém que começa. Essa diferença parece pequena, mas é gigantesca. Quando você se vê como alguém que tenta, você aceita falhar. Quando você se vê como alguém que começa, você age antes da dúvida crescer. Gustavo começou a aplicar isso em outras áreas. No trabalho, parou de esperar se sentir-se completamente preparado. Aplicou para uma posição maior. Na entrevista foi honesto: eu não sei tudo, mas sei aprender rápido. Foi promovido. Nos investimentos, parou de estudar infinitamente e abriu a conta, com pouco dinheiro. Aprendeu na prática. Na vida pessoal, parou de esperar o momento ideal para conversas difíceis. Teve conversas desconfortáveis, mas reais. Ele percebeu algo poderoso. Ação imperfeita gera aprendizado real. Planejamento perfeito gera ilusão confortável. E o aprendizado constrói confiança, não o contrário. Você não age porque tem confiança. Você ganha confiança porque age. Capítulo 10. O legado da primeira versão. 2 anos depois, o curso que nunca saía do papel estava no ar. Não era cinematográfico, não era impecável, mas era útil. Tinha alunos, tinha dúvidas reais, tinha melhoria contínua. Ele não lançou a versão perfeita, ele lançou a versão possível. E foi melhorando, versão após versão. O que mudou de verdade não foi o faturamento, foi a sensação interna. Ele não carregava mais aquele peso invisível de projetos inacabados. Não havia mais aquela culpa silenciosa antes de dormir. Ele sabia que podia confiar em si mesmo, e isso é mais raro do que talento. Um dia, um amigo perguntou: como você venceu a procrastinação? Gustavo respondeu algo simples: eu parei de tentar me sentir pronto. Silêncio, porque no fundo, todo mundo entende essa frase, mas poucos aceitam. Conclusão: pare de planejar agora. Deixa eu te perguntar algo que talvez você esteja evitando responder. Qual é o projeto que você pensa quando está sozinho? Aquele que surge no banho, no trânsito, antes de dormir. O livro, o canal, o negócio, a mudança de carreira, a conversa que você precisa ter. Há quanto tempo você está planejando isso? Se já passou de 6 meses, você não está se preparando. Você está se protegendo. Protegendo sua imagem, protegendo sua autoestima, protegendo sua fantasia de perfeição.
Mas aqui vai a verdade que pode mudar sua vida. Nada real nasce perfeito. Tudo o que você admira começou ruim. Todo especialista foi amador. Todo líder já foi inseguro. Todo projeto grande começou pequeno. A diferença não é talento, é tolerância à imperfeição. Você precisa parar de planejar. Não completamente. Planejamento é importante. Mas depois de planejar o mínimo necessário, comece. Feio, pequeno, inseguro, real. Porque a dor da ação é momentânea, mas o peso do adiamento é crônico. Comenta aqui embaixo qual é o primeiro passo imperfeito que você vai dar essa semana. Não algo heróico, algo possível. Se esse roteiro falou com você, se você se viu em Gustavo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que vive dizendo eu vou começar. E lembra disso. Planejar acalma a ansiedade, mas agir constrói a vida. Pare de planejar. Comece. Porque o momento perfeito não existe. Mas o próximo passo, esse existe. E ele está esperando você. Nos vemos no próximo vídeo. E siga o caminho.